Olá, pessoal. Meu nome é Gabriele Costa, sou técnica da GPAM e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje vamos falar sobre os limites e motivação para exigências de seguro garantia com cláusula de retomada. É uma análise dos parâmetros fixados pelo Tribunal de Contas da União sobre a majoração da garantia contratual acima do limite ordinário de 5% previsto na Lei nº 14.133 de 2021. A Lei 14.133 de 2021, ela renovou o regime jurídico das licitações e contratos administrativos, trazendo mecanismos voltados ao fortalecimento da segurança contratual e à mitigação dos riscos que envolvem a execução de obras, serviços e fornecimentos públicos. Entre esses instrumentos, é destacado o seguro-garantia com cláusula de retomada, também conhecido como Step-in Rights, que permite à segurança assumir a execução do objeto contratual quando o contratado se torna inadimplente, evitando a paralisação da obra ou serviço. O Tribunal de Contas da União, ele analisou a prática e cada vez mais comum entre esses entes públicos exigir um seguro-garantia com cláusula de retomada em percentual superior a 5% do valor do contrato. A partir desse exame, a Corte fixou parâmetros relevantes sobre a necessidade de motivação técnica para justificar essa majoração. É a partir desse entendimento que se esclarece os limites jurídicos das exigências de seguro-garantia, com cláusula de retomada, e a oferecer diretrizes práticas para que os entes assessorados utilizem esse instrumento de forma adequada, sem incorrer em excesso de cautela administrativa. O artigo 98 da Lei 14.133, ele estabelece como regra geral que a administração ela pode exigir prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, mas sendo essa limitação de 5% do valor inicial do contrato. Esse percentual, ele não foi fixado ao acaso. Ele busca equilibrar a proteção do interesse público com a viabilidade econômico-financeira da participação privada nos certames, evitando exigências excessivas que se transformem em barreiras artificiais à competição entre licitantes. Também trata da disciplina ordinária adotada pelo legislador, aplicável à generalidade das contratações públicas, ou seja, o piso a partir de qualquer majoração deve ser entendida como excepcional. O parágrafo único do artigo 98, ele prevê essa possibilidade excepcional de elevar o percentual a 10% do valor inicial do contrato, e essa elevação ela é somente cabível nas hipóteses em que envolvam elevada complexidade técnica e riscos financeiros relevantes. Não é uma escolha livre do gestor. A norma condiciona expressamente a exceção à demonstração concreta de circunstâncias especiais, ou seja, a decisão de exigir percentual superior ao ordinário está vinculada à efetiva exigência de elementos técnicos, que evidenciam essa necessidade e não a mera conveniência administrativa. O artigo 102 da Lei 14.133 de 2021, ele introduziu na contratação de obras e serviços a possibilidade de o edital prever que a seguradora assuma a execução e conclua o objeto do contrato em caso de inadimplemento do contratado, os chamados step-in rights. Por sua própria natureza, esse mecanismo ele já representa um reforço significativo à segurança contratual da administração pública, ampliando as possibilidades de satisfação do interesse público do eventual descumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Então, o ponto central é a exigência dessa modalidade de garantia por si só e não implica autorização automática para elevação do percentual exigido. O Tribunal de Contas da União decide que a Corte de Contas consolidou o entendimento de que a mera adoção do seguro garantia com cláusula de retomada não autoriza por si só a elevação automática do percentual de garantia contratual para 10%. Mas, segundo o julgado, a simples invocação da complexidade do objeto ou do regime de execução adotado não substitui a fundamentação concreta.
Portanto, é indispensável demonstrar como os riscos que se pretende mitigar se manifestam no caso específico, além de apresentar parâmetros comparativos ou referências no mercado que sustentem a exigência. Onde essa motivação técnica deve estar demonstrada? A motivação é um requisito essencial de validade dos atos administrativos, exige que a administração exponha claramente os fundamentos jurídicos e fáticos de suas decisões, e no caso da majoração de garantia, essa justificativa deve constar expressamente dos documentos da fase preparatória da contratação. Então, temos estudo técnico preliminar, onde a complexidade do objeto deve ser tecnicamente evidenciada. Temos também a matriz de riscos, que traduz os riscos financeiros concretos da contratação. Temos o termo de referência ou projeto básico, que detalha o objeto e o regime de execução. E demais documentos de planejamento, que integram e sustentam a fase preparatória. A ausência dessa demonstração ela pode caracterizar vício pela teoria dos motivos determinantes. Sem os elementos técnicos que comprovem a alta complexidade ou os riscos extraordinários, a exigência de garantia superior ao limite ordinário pode ser considerada. Quais são os efeitos, então, sem fundamento? Sobre o prisma jurídico, a imposição de garantias excessivas sem motivação adequada, ela pode afrontar os princípios da motivação, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, que está previsto no artigo 5 da Lei 14.133 de 2021. Os licitantes, eles perdem previsibilidade e as empresas aptas à execução do objeto podem ser afastadas do certame sem razão técnicas que o justifique. Já sobre o prisma econômico, o custo do seguro-garantia é proporcional ao valor garantido. Majorar o percentual sem justificativa eleva o custo da apólice, que tende a ser incorporado ao valor das propostas. O resultado é o aumento indireto das despesas da administração, em contrariedade direta ao princípio da economicidade. Para concluirmos, a exigência de seguro-garantia superior a 5% ela somente é admissível em caráter excepcional, quando houver motivação técnica suficiente que demonstre a alta complexidade do objeto e os riscos financeiros envolvidos. A cláusula de retomada por si só não autoriza a majoração automática percentual. Os dois institutos, eles respondem às lógicas distintas e não se confundem. Então, é recomendado que a justificativa técnica conste expressamente do estudo técnico preliminar e da matriz de risco, como revisão dos editais que hoje prevêem garantia de 10% sem fundamento específico. Bom, pessoal, essas são nossas redes sociais para vocês entrarem em contato. Esse foi o quadro Fico por Dentro. Até a próxima!